que é um homem de respeito? Ele falou legal, hoje em dia as pessoas falam homem de valor. Mas o que está atrelado a um homem de valor? É um homem que está buscando a evolução pessoal, é um homem que trabalha, é um homem que estuda, é um homem que realmente quer construir uma família, caso ele queira, ou um homem que queira construir a própria vida, como você disse, também gostei desse exemplo. Ou se auto-melhorar se auto-melhorar. Porque as pessoas, elas vão olhar para você e vão perceber que você está num projeto constante da sua vida. Tem pessoas que tudo que elas começam, elas param. Olha, mãe, pai, irmão, fala para todo mundo. Esse ano eu vou começar a academia. Vai lá, compra roupa de treino, gasta R$200. Quem fala muito faz pouco. Compra suplemento, faz o regaço. Aí chega em abril, a pessoa fala, e aí, como é que tá o treino? Não dá não, né? Muito doloroso, muito dolorido, não tô conseguindo fazer as coisas e tal. Só que chega no próximo ano, fala a mesma coisa. Aí eu te pergunto, na quarta vez que você me falar isso, eu vou te levar a sério? Você vai falar... Na segunda eu já tô desconfiado. Na terceira eu já tô rindo. Não, começa a comer logo esse Big Mac, sei lá, começa a comer aí. Então, para você ser respeitado, as pessoas respeitam aquela pessoa que tem coerência no que faz. A pessoa que tem constância. Tanto, você, por exemplo, é um grande exemplo de influência e ser respeitada, porque todas as semanas aqui no podcast, você segue a sua agenda crucialmente. As pessoas gostam de rotina. Elas gostam de ter alguém que faz, e aí você fica pensando, nossa, a pessoa ali faz, ela é um exemplo para mim. Então, se você tá querendo ser mais levado a sério nos relacionamentos, você tem que ser levado mais a sério na vida. Não somente nos relacionamentos. O relacionamento é aquilo que a gente tinha falado. Vai ser só um reflexo do que você é fora para o mundo. Porque o mundo, ele é um todo, o relacionamento é só uma parte. Então, primeiro você ajeita o seu todo, e ali dentro do seu relacionamento, a sua mulher vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, que homem que eu tenho. Olha que homem que chama atenção. Igual você tinha falado do seu ex-marido, né? Ele levava lá o café para o porteiro. Olha que legal. Então, ali era um ato de respeito que ele estava exercendo. Com certeza. E de empatia com o outro. Exato. Né? Próximo, Bru. Existem diferenças entre a maneira como homens e mulheres lidam com os términos de relacionamento? Opa! Eu acho que tem mais a ver com a personalidade do que necessariamente ser homem ou mulher. Tem a ver com a personalidade, mas a gente pode atrelar também, né, o lado da testosterona, né, do homem. Pode, eu acho que... pode. Mas, por exemplo, existem homens... E como terminou o relacionamento. Mas tem personalidades que tendem a ser mais impulsivas, e mulheres. Sim. Estou falando, porque a pessoa fala assim, o homem é mais impulsivo. Tem mulheres muito impulsivas. Tem. Então, assim, eu acho que não dá para levar só para a questão da biologia. Tem uma influência? Tem. Mas eu já vi homens extremamente tranquilos, calmos e ponderados, e mulheres totalmente descontroladas. E já vi o contrário, homens totalmente descontrolados e mulheres. Então eu acho que a gente tem que levar em consideração a coisa física, orgânica, biológica, mas também de personalidade, de genética. É tanta coisa, né? É muita a gente coisa é tão complexo, social, cultural. É um caldeirão. Então, nessa resposta, eu e você chegar a uma conclusão nossa aqui, podemos dizer que depende do momento da vida que você está vivendo, né? Eu acho que depende do momento, Marcos, mas, por exemplo, eu acho que homens tendem a ser mais impulsivos e mais agressivos biologicamente. Sim. Tá? Sim. Mas não pode ser tomado como uma regra, porque um ser humano, ele é biologia, ele é cultural, ele é social, ele é psique, ele é genético, tanta coisa, né? Ele... psicologicamente é o que ele vai aprendendo ou vai errando na vida também. Então existe essa tendência do homem ser mais impulsivo, sim, mais agressivo. Se nós fôssemos fazer uma parada assim, uma generalização disso aí, a gente pode falar que o homem termina, ele vai beber todas, ele vai arregaçar com a vida dele, ele vai baixar algum aplicativo de namoro, ele vai tentar sair com alguém hoje e vai tentar extrapolar aquela raiva. Só que depois de algum tempo, ele vai ver que essa vida não levou a nada, ele vai começar a perceber... Ou não. Não, depende. Tem aquele que persiste no erro. Persiste no erro. Tem gente que não amadurece, apodrece, né? Tem crianças de 60, 70, 80 anos, né? Mas a gente levando para um modo geral, né? Só para responder a pergunta, assim, do meu ponto de vista. Sim. O homem faria isso e a mulher, ela ficaria ali na cobertinha primeiro, se fôssemos pensar assim, né? Ela ficaria na cobertinha, comendo o seu chocolate quente, e depois ela emergeria, assim, das sombras como uma fênix. Só que nem sempre isso acontece. Tem mulheres que, quando são traídas, se tornam
ferozes. Se tornam homens. Não, homens. Não, brincando. Ferozes. Por exemplo, existem mulheres que são capazes de coisas inacreditáveis. Não teve um caso, Bruno? Acho que no Sul, né? Não sei, não me lembro agora. De uma mulher que descobriu que o marido estava traindo ela com a sobrinha, com não sei o que lá, ela arrancou o pênis do cara. Sim. Aí você vai dizer, isso é uma atitude de mulher. Precisa ter muita. Precisa. E ele voltou com ela, né? Eles voltaram junto. Precisa. Olha só, você fazer uma coisa dessa e botou na privada. Quer dizer, Nossa. Tem uma frase do Nietzsche que ele fala em matérias de crueldade e perversidade quando a mulher que ela é superior ao homem. É isso que eu tô falando. Então, assim, a gente tem que analisar sempre vários lados, né? Então, tá vendo como uma pergunta como essa gera 1 milhão de interpretações, por isso né? que na hora que você faz lá a caixinha... Não, tem umas que você não consegue responder. Exatamente. E tem horas quando você faz lá o teu inventário de quando as pessoas... Tem que ter muita informação. Tem que ter. Porque não dá pra dizer, como homem vai ser assim, como mulher vai ser assim. Né? É que aqui, igual você falou, vai gerar 1 milhão de interpretação. Às vezes eu vou falar alguma coisa, alguém vai olhar ali e vai falar assim, é isso mesmo que o Marcos tá dizendo. Não, porque assim... Aí outra vai falar assim, nada a ver o que ele tava dizendo. É porque o contexto. Eu me lembro quando eu escrevi Mentes Perigosas, falando sobre psicopatia, predomina em homens, né? 4 homens para uma mulher. Mas, eu sempre disse, eu acho que essa estatística é subvista. Porque a mulher é capaz de coisas muito perversas, mas de outra forma. O homem é capaz de chegar a espancar, a mulher põe veneno. E mata e ninguém sabe. E esse ano a gente teve, não foi? Ano passado, uma mulher que envenenou a sogra, envenenou não sei o que lá, do bolo. Eu vi. E já tinha feito aquilo antes. Sim. Então você fala assim, gente, o serial killer... Eu sempre falei isso, lembra? Eu falei, cuidado com mulher, porque mulher sabe ser perversa, mas caladinha. Como que, quando você olha os adolescentes, a forma que os meninos fazem bullying um com o outro é bem escancarado. Agora, a forma que as meninas fazem bullying umas com as outras é daquela forma perversa, onde a outra se sente excluída e bem diminuída. E não pode nem dizer porque a coisa isola. Exatamente, mulher sabe fazer isso. Sabe também. Então, eu acho que a gente sempre tem que ver, assim, não existe tudo aqui, não existe santos, aqui é super bonzinho, aqui é passiva. Tem mulheres que arrancam o cabelo da outra. Eu que digo. Entendeu?